Como eu falei para vocês, as regras de imunidade estão lá no artigo 150, inciso 6º, e nós temos várias alíneas que estabelecem, portanto, quais são os fatos ou as pessoas que vão ser objeto dessa tutela constitucional que retira a possibilidade de tributação sobre elas. A primeira espécie de imunidade, da letra A, é a chamada imunidade recíproca. O que quer dizer isso? Quer dizer que os entes políticos, os nossos 4 entes políticos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, eles não podem exercer tributação em relação a impostos sobre fatos que envolvam essa reciprocidade. Ou seja, os fatos que gerariam impostos praticados por qualquer dos entes políticos não pode ser objeto de tributação por uma imposição tributária de um outro ente político, de modo que os entes políticos não se tributam pela via dos impostos. Assim, um prédio numa área urbana pertencente à União não paga IPTU. Um carro pertencente ao município não paga IPVA. Uma operação de câmbio realizada pelo município não paga IOF. Os entes políticos se protegem, portanto se respeitam tributariamente. O que, aliás, é uma regra de lógica, né, gente? Porque senão nós estaríamos usando dinheiro do Tesouro Público para pagar um imposto que vai para o Tesouro Público. Quer dizer, o volume de dinheiro simplesmente trocaria de mão. Então não tem sentido que essa tributação aconteça quando justamente os sujeitos da relação tributária, passivo e ativo, sejam esses 4 entes políticos. É uma imunidade recíproca, portanto, porque exige reciprocidade. Do mesmo jeito que a União não impõe impostos sobre estados e municípios, os estados não impõem impostos sobre União e municípios, e os municípios não impõem impostos sobre União e estados. Essa reciprocidade, portanto, gera essa imunidade recíproca em relação aos impostos, por exemplo. Não há nenhuma restrição, portanto, para que, por exemplo, o Estado cobre taxa de licenciamento de um veículo da propriedade do município. Porque taxa, se não for cobrada, será pela via da isenção que o Estado escolher dar, mas não por uma regra constitucional. Há uma observação em relação ao parágrafo 2º desse artigo 150. Ele estende a imunidade recíproca também para as autarquias, para as fundações. Portanto, as autarquias federais, estaduais e municipais, as fundações e as empresas públicas que não exerçam atividade econômica, ou seja, em nível concorrencial, elas também estão alcançadas pela imunidade. Ou seja, o INSS, que é uma autarquia, não pode ser tributada, fundações públicas estaduais, Fundação Casa, não pode ser objeto de tributação, uma autarquia municipal também não pode ser objeto de tributação. Então, há uma extensão da imunidade para além do ente político, alcançando essas outras entidades autárquicas fundacionais. Em relação às empresas públicas, a melhor interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal foi a seguinte: quando a empresa pública exerce atividade econômica em nível concorrencial, ela não tem garantida a imunidade. Por exemplo, o Banco do Brasil é uma empresa pública, mas ela não pode sofrer nenhum benefício em relação à imunidade, porque isso geraria uma concorrência desleal, portanto uma quebra do princípio da liberdade econômica e da igualdade econômica estabelecida na Constituição. Então, nós temos, nesse caso, uma restrição. As empresas públicas somente alcançarão a imunidade se elas tiverem atividades sob o regime do monopólio. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, estabeleceu que os Correios merecem imunidade, já que os Correios têm uma série de restrições legais de atuação, por exemplo. Eles não cobram, não podem cobrar, por determinação legal, uma série de custos, uma série de taxas. Por exemplo, carta social não paga nenhum tipo de valor. Por conta dessa imposição legal, o Supremo achou então conveniente que o Correio, ainda que eu tenha restrições a essa regra, porque o Correio age em nível concorrencial sim, por exemplo, no envio de coisas que não são correspondência, né, de produtos, e aí ele concorre com qualquer outra empresa de remessa, mas o Supremo, por enquanto, estabeleceu que os Correios merecem imunidade por esse nível monopolista que ele tem nas correspondências e por conta da contraprestação gratuita que ele é obrigado a fornecer. Então os Correios também foram alcançados pela imunidade. E uma última coisa, o Supremo tem decidido também que quando aquela área pública ou o bem público foi cedido onerosamente a uma entidade privada, como por exemplo os armazéns do Cais dos Santos, que foram objeto de entrega a entes privados,
a imunidade se quebra também e, portanto, aquele ente privado, ainda que numa área pública e em tese imune, porque será área pública, ele deve sofrer tributação sim para manter a igualdade concorrencial, tá bom?